Eu estou tentando entender o que leva uma pessoa a comemorar o falecimento de alguém que nunca fez mal para ninguém. Comemorar. Tem uma parte da história que eu diria que é pouco conhecida da maioria das pessoas, que os chineses e os coreanos, eles comemoraram quando os Estados Unidos jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E você fala assim, porra, mas comemorar aquilo? Mas os chineses e os coreanos, eles sofriam brutalmente com o imperialismo japonês. O império japonês não foi muito melhor do que foram os nazistas. Eles faziam experiências cruéis com seres humanos, com chineses, escravizavam, estupravam, faziam aquela coisa arada toda. Então, quando os Estados Unidos jogou a bomba, eles foram libertados. Claro que se você vai racionalizar isso, tecnicamente, você está comemorando, você chinês, você coreano, você está comemorando a morte de inocentes, que não eram aqueles inocentes que estavam escravizando os chineses e os coreanos. Era o governo deles, era o Império Japonês. Mas é difícil racionalizar numa situação dessa. Né? Como é que você vai pedir para o cara não comemore a própria liberdade, mesmo que essa liberdade tenha sido à custa de tantas outras mortes? Do outro lado, algumas pessoas já me perguntaram, né, se eu comemoraria se o Jair morresse hoje. Aí eu vou dizer, não comemoraria. Não é porque eu seja pudico, santo, ilibado, que não vou comemorar a morte de alguém. Os chineses e os coreanos comemoraram a morte de 200 mil pessoas ali naquele momento. Sei lá quantas morreram. Tudo bem, o Jair não jogou a bomba atômica em ninguém? Não. Mas aí a responsabilidade dele, especialmente na Covid, levou à morte mais pessoas. Você consegue entender isso? Já parou para pensar? Que nas costas do Jair, diretamente atribuídas a ele, porque ele atrasou de propósito a compra de vacina, ele falava para as pessoas se aglomerarem, não tomar vacina, falava para as pessoas se acumularem, né? Tomar cloroquina. Está atribuído na conta dele, segundo um estudo sério da USP, e eu sempre cito isso, mais de 300 mil mortes. Ele matou, literalmente, ele foi responsável por mais mortes do que a bomba atômica. Dá para imaginar isso? Então, Marcelo, você comemoraria a morte dele? Eu não comemoro só porque eu quero ele vivo, pagando pelos crimes que ele cometeu. Só por isso. Mas, do contrário, eu comemoraria sim. Se eu soubesse que a morte dele vai significar pagar os crimes que ele cometeu, eu comemoraria. Não vou ser hipócrita aqui de dizer. Eu só não quero que ele se vá porque eu quero ver ele apodrecendo na cadeia. E, e que isso aconteça, eu espero muito que isso aconteça. Eu não sou um cara que entende de, não sei grandes coisas sobre espiritualismo, espiritismo, ou qualquer coisa conforme você chame, mas basicamente o que eu acredito é que o Jair é um ser, é uma alma muito cinza, é um ser grudento, sebento, que ocupa um corpo humano. E não sei dizer se ele nasceu assim, sei lá, não sei. É como eu digo sempre, a única certeza que eu tenho é que ninguém tem certeza de nada. As pessoas acham, né, que estão certas sobre as coisas. Não, a verdade é isso, a verdade é aquilo. Eu não sei qual é a verdade. Né? Ah, eu falo com Deus e ele me responde. Que bom para você. Deus nunca falou comigo. Se ele falou, eu não escutei. E, enfim, a minha verdade é essa. Então eu não sei dizer se o Jair é uma alma ruim que encarnou num corpo de um ser humano e que está aí para fazer o que ele fez. É um ser humano desprezível, um sociopata. Mas ele tem uma lista de. Ele tem um rol de atividades, de atitudes danosas à humanidade. Então eu não vou questionar uma pessoa que comemore o seu passamento. Não vou questionar, de verdade. Agora o cara vem aqui na minha postagem comemorar o passamento do Francisco, um cara que nunca fez ninguém, nada para ninguém. Um cara que, ao contrário, ele só desejou o bem. Porra, uniu as pessoas, queria unir, falou com diversos líderes religiosos de tudo quanto é matriz de religião, né? Todas. Muçulmano, católico, judeu, umbandista, fosse o que fosse. Ele estava ali para unir, dizendo que Deus era um só. Dizendo que Deus era um só. E o cara vem aqui comemorar o passamento do Francisco, falar coisas desnecessárias. Ainda reclamam que eu apago o comentário. Eu apago. Você pode apostar que esse tipo de comentário eu apago. Sabe? Pô, meu, que tipo de babaca é você que você comemora o passamento de um cara que nunca fez mal para ninguém? Não importa se você. Ah, mas ele era a favor de comunista e odiava a direita, meu amigo. Ele nunca fez mal para ninguém. Eu diria de Bergoglio até Francisco, quando um religioso argentino que se alinhava
na época, a ditadura militar argentina, passa por um processo, enfim, um processo, vou chamar assim, e passa a ser, se termina a sua vida como um líder religioso, mas com uma forte tendência de esquerda. Pode me chamar de inoportuno pelo comentário, fica à vontade. Olavo, eu tô contigo. Não, estamos juntos. Tô contigo. Mas a igreja e a religião possuem valores que são valores universais, valores imutáveis. Os valores religiosos transcendem o tempo, transcendem épocas, valores, transcendem crenças, porque o católico é um cristão e a regra de fé e prática de todo cristão é a Bíblia. O Papa Francisco foi, sim, um progressista, trouxe inovações na Igreja Católica que podemos chamar de relevantes, eu não chamaria de importantes, chamaria de relevantes, porque algumas vezes se chocaram até com a estrutura da própria Igreja, enfim, tirando um pouquinho do foco da fé e da esperança, onde se baseia a estrutura cristã, seguindo o modelo progressista. Temos esperança. Agora, nessa transição, vivemos um período de transição onde a Igreja Católica é administrada pelo Camerlengo, né, um administrador até a eleição do novo Papa, e uma esperança que a Igreja Católica se funde novamente, retorne aos seus valores originais de fé, de espiritualidade, que esse é o forte papel da Igreja. Só lembrando que dos 137 cardeais que elegerão o novo Papa, 108 foram indicados por Francisco. Mas essas pessoas têm essa coragem, essa disfarçatez. Por causa de um ser ceboso, essas pessoas seguem um ser grudento, asqueroso, ceboso. E aí vem espalhar essa bilis, esse ranço, essa coisa horrível, nojenta. É por isso que o mundo está difícil, gente. Está difícil. Essas pessoas... Que atraso de vida é esse, gente? Sabe? Que atraso de vida o cara comemorar o passamento do Francisco. Eu comemoraria se o Francisco morresse, soubesse, e como aparentemente ele estava sofrendo, quando eu contei hoje para minha mãe que ele morreu, pois é, descansou. Sim, de fato. Então aí foi um alívio para ele. Mas a tristeza é ele ter ido embora, porque não fica ninguém no lugar dele. Você entende que não fica ninguém no lugar dele? Ele vai fazer falta para a humanidade, ao contrário de certas outras pessoas que, se forem, será um livramento. Ele vai fazer falta. Quem é que vai ocupar o lugar dele? Quem será que vai? Será que vai ser um cara bom que nem ele? Um cara que pede desculpas pelos erros? Um cara que evolui com o tempo? Ou será que vai vir um igual a tantos outros que se utilizam da religião para mandar nos outros, para ter poder, para pregar o mal? Que nem a gente vê tantos aqui no Brasil. E no mundo inteiro. Tô falando do Brasil porque nós somos brasileiros. Sabe? E o cara vem aqui, fala mal do Francisco, cara, comemorar. Desculpa, cara, você é um ser humano perdido, velho. Juro por Deus, vá se tratar, cara. Vá se tratar. Porque, porra, o cara sabidamente nunca fez mal pra ninguém, cara. Ninguém tá falando o contrário. Sabe? Ninguém tem coragem de vir a público falar alguma coisa ao contrário. Porque sabe que não é verdade. E vá procurar tratamento, cara. Vocês todos que seguem esse ser ceboso, essa alma cebosa que encarnou nesse corpo pútrido, esse Munhá, que é o Jair, vá procurar tratamento, cara. Antes que seja tarde. Olha só, eu não estou te prometendo riqueza como muita gente faz por aí. Você sabia que dá sim para fazer uma renda extra com a internet usando só o celular? Sim, é verdade. O que eu vim aqui fazer é te falar que existe uma maneira de você aprender a usar os aplicativos que dão dinheiro, que fazem uma renda extra. É 500, 800 mil reais, não é para ficar rico. E perceba, não é jogo do tigrinho, não é site de aposta e não é pirâmide. É você desenvolver um trabalho que você vai aprender e fazer uma renda extra. O que eu estou te oferecendo é um curso rápido e barato. Note, rápido e barato para você aprender a fazer isso. Ah, Marcelo, mas eu já sou velho, não vou aprender. Talvez você realmente não queira, talvez não seja sua praia. Mas talvez você tenha ali um neto, um sobrinho que fica no celular o dia inteiro e podia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa, para ganhar um dinheirinho extra para ajudar em casa, ou mesmo para guardar uma grana para ir para a faculdade. Dá um pulo na descrição desse vídeo, leia tudo que eu escrevi lá, que é pouquinho, para você entender do que eu estou falando.